Queridos, quem trouxe a palavra do Senhor, abra a palavra de Deus, em Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 17. João capítulo 5, versículo 17 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: Mas ele lhes disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O tema desse mês é o sobrenatural. O sobrenatural, queridos, é uma identidade. O sobrenatural é um lugar onde você foi chamado para viver. Nós nascemos da terra, mas nascemos dos céus. E nós temos que viver exatamente como Jesus vivia. Porque a palavra do Senhor fala que Ele, subsistindo na forma de Deus, Ele se esvaziou para ser como um de nós. Ele se tornou o caminho. Ele falou: o que eu faço, vocês vão fazer. Como eu ando, vocês vão andar. O que eu falo, vocês vão falar. Então, Jesus, Ele viveu uma vida santa, mas viveu uma vida sobrenatural. Você nasceu para ter uma vida santa, mas para ter uma vida sobrenatural. Eu quero que você tenha uma expectativa que algo vai acontecer hoje na tua vida, na tua história. Amados, nós tivemos assim a graça de estarmos ministrando esse final de semana a equipe de batismo, e todos na equipe de batismo a lição era batismo com o Espírito Santo. De todos que vieram, quem veio na aula do batismo do Espírito Santo aí? Levanta a mão. Quem veio na aula do batismo esse final de semana? Amém? Amém? Todos foram visitados pelo Espírito Santo. Todos foram visitados pelo Espírito Santo. A Rafaela Damasceno, ela mandou uma mensagem, falou assim: pastor, meu esposo foi para casa e ele está com a mão erguida e não para de orar em línguas. Ele começou a orar em línguas na igreja, saiu daí orando em línguas, está assistindo o culto orando em línguas. Ele foi tomado pelos céus e está aqui, embriagado do Espírito Santo. Quem quer ficar embriagado do Espírito Santo? Quem quer mais do Espírito Santo? Quem quer o sobrenatural na sua vida? Se você não quer, está perdendo. Porque não tem coisa mais maravilhosa do que mergulhar nessas águas. Deus falou que vai fazer um reboliço. Para quem quer? Eu quero um reboliço. Eu quero que Ele venha mudar a minha história. Eu quero que Ele venha mexer. Eu quero que Ele venha me dar autoridade. Eu quero que Ele venha me dar uma experiência nova. Quem quer, levanta a sua mão bem alta aí. Aleluia, glória a Deus. Uma atmosfera de faminto vai aumentar o poder nessa igreja. Aleluia. Queridos, uma das lições do sobrenatural foi o que Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Presta atenção, ele viveu o sobrenatural. E Ele falou: meu Pai trabalha e eu trabalho também. Ele estava atrás do Pai. Ele falou: o Filho não pode fazer nada de si mesmo, a não ser aquilo que Ele viu fazer o Pai, porque assim como o Pai está fazendo, o Filho semelhantemente o faz. A primeira chave do sobrenatural é essa: dependência dos céus. É a dependência dos céus. A primeira chave do sobrenatural é que Jesus falou: o que meu Pai faz, eu faço. Porque eu vim não para fazer nada que eu quero fazer, mas eu faço aquilo que eu estou vendo que meu Pai está fazendo. O que meu Pai quer fazer, eu faço. Então Jesus, Ele viveu totalmente nessa dependência. Se você quer viver o sobrenatural, você tem que entrar nesse local de dependência. Jesus, Ele falou que a missão que Ele nos deu é igual à missão que Ele recebeu. João 20, 21, Ele falou: da mesma forma como o Pai me enviou, eu envio vocês. Como que Jesus foi enviado?
só fazendo o que o pai fazia, só trabalhando depois que o pai trabalhava, só agindo depois que o pai agia. Só. E ele fala que, da mesma forma que o pai enviou ele desse jeito, assim nós seremos enviados por ele. Somos enviados por Jesus hoje. Quanto mais você depende do que Deus está fazendo, mais você vai ver o sobrenatural. Deus está te chamando para você viver experiências que você nunca viveu, queridos. Tem um fogo na cabeça, tem um fogo para o coração, tem um fogo para as suas mãos, tem um fogo que vai batizar pessoas com o Espírito Santo hoje, tem um fogo que vai curar pessoas, tem um fogo que vai tirar pessoas da depressão, porque o sobrenatural está aqui neste lugar, Jesus está aqui neste lugar, e Ele vai fazer coisas incríveis. O contexto aqui de Jesus, do trabalho do Pai, é que Jesus tinha curado aqui um coxo, 38 anos, que estava nessa condição no tanque de Betesda. Eu quero dividir aqui as curas de Jesus em duas etapas. Tinha aqueles que vinham até Jesus e eram curados. Afinal de contas, todos que vinham até Jesus eram curados. Todos que vinham até Jesus eram curados. Todos que vinham até Jesus eram curados. 11 vezes o livro de Mateus fala que Jesus curou a todos na coletividade. Todos que vinham até Jesus eram curados. Mas tinha aqueles que Jesus ia até eles. Tinha aqueles que Jesus, como esse tanque de Betesda, que ele foi e encontrou esse homem paralítico há 38 anos. Como a mulher que andava encurvada, o homem da mão mirrada. São pessoas específicas que Jesus foi até elas. E ele falou assim: eu não faço nada que meu pai não mandou fazer. Eu só faço as coisas que meu pai mandou fazer. Então, nesse paralítico ele foi porque o pai revelou e o pai mandou. Na mulher encurvada ele foi porque o pai mandou. O que eu quero dizer, queridos, eu quero falar um pouquinho hoje para vocês, que o Senhor, Ele quer te direcionar para as coisas que Ele quer fazer. Deus, Ele quer te adestrar, te equipar. Deus vai dar uma ferramenta para você hoje poderosa. Você vai sair desse culto sabendo que você tem uma ferramenta poderosa e você vai usar essa ferramenta para que muitos se convertam ao Senhor Jesus. E o nome do Senhor seja glorificado. Quem quer essa ferramenta aí? Amém? Glória a Deus. Eu quero que você já esteja abrindo em Êxodo 28. Êxodo 28, eu quero falar um pouquinho da veste do sumo sacerdote, da roupa do sumo sacerdote. Pastor, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha vida? Êxodo 28, vai abrindo o Êxodo 28. Mas preste atenção aqui. Nós temos um chamado sacerdotal. Eu quero falar agora entre o sacerdócio e o sobrenatural. Nós temos um chamado sacerdotal. A palavra do Senhor fala, 1 Pedro 2,9. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. Jesus, Ele nos comprou e nos fez reis e sacerdotes para o nosso Deus. Nós somos sacerdotes. Nós temos uma identidade sacerdotal. Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu tenho uma identidade sacerdotal que tem a ver com o sobrenatural. E essa identidade sacerdotal não é uma identidade dos sacerdotes, é uma identidade do tipo do sumo sacerdote. Por quê? Porque só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote entrava lá no trono do Senhor. Só ele chegava naquele local onde ele estava face a face com o Senhor. Só o sumo sacerdote. Mas hoje a palavra do Senhor fala em Hebreus 10:19 que o véu foi rasgado. E todos nós estamos, tendo acesso ao Santo dos Santos. Todos nós temos acesso ao trono da graça. Todos nós temos o sacerdócio do tipo do sumo sacerdote. Podemos chegar a qualquer hora e qualquer lugar diante do Deus Todo-Poderoso. Que não é só o Deus Todo-Poderoso, Ele é meu Pai, Ele é o teu Pai. E o trono não é trono de juízo, é trono de graça. Porque Ele se assenta como Rei de toda a terra, mas Ele derrama graça. É pela graça que você pode acessar o trono da graça. E a palavra fala, cheguemos com muita ousadia ao trono da graça. Já que o trono é de graça,
o trono é de favor, então eu posso ter ousadia para chegar nesse lugar. Quem tem prazer em orar? Cada vez que você ora, você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Criador dos céus, da terra, do mar e tudo quanto neles há. Cada vez que você ora, você pode acessar, sabe, as infinitas riquezas da glória. Cada vez que você ora, você pode acessar as heranças que foram dadas em Cristo Jesus. Cada vez que você ora, você pode acessar graças, misericórdia, livramentos. E cada vez que você ora, você pode acessar Ele. Mais do que Ele faz, é quem Ele é. Ele é lindo, maravilhoso, cheiroso, tremendo, santo, amigo, protetor, provedor. Ele é o Senhor. Ele é aquele que te toma pela mão, que te ajuda, que te levanta, que te abraça, que te resgatou, que não abre mão de você, que não solta da tua mão. Ele é lindo. Eu não entendo quem não ora. Fala para o teu irmão assim: eu não entendo quem não ora. Queridos, vamos falar um pouquinho aqui. Eu quero falar desse contexto das vestimentas do sumo sacerdote. Por quê? Primeiro, quem recebeu essa revelação dessa indumentária foi um homem chamado Moisés. Sabe onde ele recebeu? No monte Sinai. Sabe de quem ele recebeu? Face a face falando com Deus. Sabe o que ele viu? Com clareza tudo que estava no céu. Cada detalhe do tabernáculo, cada detalhe das vestimentas, de cada peça, de cada prego, de cada cor. Ele viu tudo, tanto que ele teve que levantar homens cheios do Espírito Santo, porque homens normais não teriam capacidade de reproduzir aquilo que ele estava vendo. E eu quero falar para vocês que assim como nós somos hoje sacerdotes do tipo do sumo sacerdote, essa indumentária tem a ver comigo e com você. Por quê? Porque a palavra do Senhor, Hebreus 10:1 e Hebreus 8:5, fala que as coisas literais da antiga aliança são sombra e figura das coisas espirituais. O que quer dizer isso, pastor? Aquilo que Deus fez no literal tem uma aplicação espiritual para os nossos dias. Hebreus 10:1 e Hebreus 8:5. Todo o Velho Testamento são sombras e figuras das coisas espirituais. Amém, gente? Então, se eu tenho um sacerdócio do tipo do sumo sacerdote, eu tenho que entender que vestimenta que ele tinha, que ele recebeu. Então Moisés viu uma vestimenta espiritual no céu, e ele trouxe essa vestimenta e descreveu ela na terra. Mas ela tem alguns detalhes que eu quero hoje mencionar para vocês. Êxodo 28, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: e farão a estola sacerdotal de ouro, de estofa azul, de púrpura, carmesim, linho fino, retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, assim se unirá. Tomará 2 pedras de ônix e gravará nelas os nomes dos filhos de Israel. Versículo 9, eu fui lendo aqui os versículos sem falar com vocês. Versículo 9, tomará 2 pedras de ônix, gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Versículo 10 agora, pula. 6 dos seus nomes numa pedra, e outros 6 numa outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra do lapidador, com lavores de sinete gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastada ao redor de ouro as fará. Versículo 12. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. Arão levará os nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Quero que você agora abra versículo 15, depois versículo 17. Farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal. Fará de ouro, de estofa azul,
de púrpura, carmesim, linho fino, retorcido o farás. Versículo 17. Colocará nelas engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. Versículo 21. As pedras serão conforme o nome dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Versículo 29. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Queridos, essa vestimenta era uma vestimenta espiritual que ele trouxe para o literal. E nessa vestimenta espiritual que ele trouxe, que Deus revelou e trouxe, que Moisés trouxe para a indumentária do sumo sacerdote, tinha 2 pedras de ônix, aqui na estola sacerdotal, com os nomes de 6 tribos de um lado, 6 tribos de outro. Tinha no peitoral do juízo, aqui na frente tinha um colete, o peitoral do juízo, com ordem de 4 nomes, segundo o nascimento das 12 tribos de Israel, aqui no peitoral, na frente. Fala aqui, para que Arão tinha isso? Porque ele tinha que levar nos ombros, diante do Senhor, toda a nação de Israel. Ele tinha que levar no coração, diante do Senhor, toda a nação de Israel. O que isso tem a ver comigo e com você, querido? O que isso tem a ver com o sobrenatural? Se você quer viver o sobrenatural, você precisa entender que você tem um acesso ao santo dos santos do tipo do sumo sacerdote. E essa roupagem espiritual, que simboliza hoje uma roupagem espiritual, ela tem um peso nos ombros e um peso no coração. Se você quer viver o sobrenatural, porque o Arão, o sumo sacerdote, ele ouvia Deus. Arão tinha um peitoral do juízo, porque ele recebia conselhos, direções, Deus falava com ele. E eu quero falar para você, Deus fala com todos nós. Oh, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As minhas ovelhas, eu as chamo pelos nomes, e elas ouvem a minha voz. O vento sopra onde quer, e ouve-se a sua voz. Quando ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Todos nós fomos chamados para sermos guiados pelo Espírito, e para ouvirmos a sua voz, como também o sumo sacerdote. Mas para você se mover nessa identidade do sobrenatural, você tem que ter os filhos de Deus no coração e nos ombros. Para quê, queridos? Para estar diante do Senhor com a responsabilidade, ombros é responsabilidade. Para estar diante do Senhor com o coração é amor, é cuidado. O que eu quero dizer? Às vezes nós queremos ver um avivamento. Avivamento tem quando nós começamos a entender que nós fomos chamados para um ministério sacerdotal, de amar a igreja do Senhor Jesus, de servir a igreja do Senhor Jesus. Você vai entrar na dimensão onde Deus vai confiar coisas maiores para você. Quando você amar a igreja, porque hoje a dispensação é para a igreja, os filhos hoje estão na igreja. Jesus falou, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que me deste, que são teus. A intercessão de Jesus é pela igreja. E para você viver algo sobrenatural, você tem que colocar toda a igreja no ombro e toda a igreja no coração. Quem? O pastor, os pastores, ministério de oração? Não. Todos somos sacerdotes. Todos temos uma identidade sacerdotal. Todos temos que amar a igreja do Senhor. Todos temos que nos responsabilizar pela igreja do Senhor. Todos temos que ter um coração de amar vidas, amar almas. Queridos, quando a gente vê que alguém não se preocupa, quando alguém está ofendido, essa pessoa não entendeu ainda o sacerdócio. Quando alguém não se preocupa ainda em ser um intercessor, intercessor não é para o ministério de intercessão. Intercessor é para aquele que nasceu de novo. Porque Jesus, Ele é o nosso intercessor e Ele nos ensina que todos nós somos sacerdotes.
Os sacerdotes chegam diante de Deus, falando: Senhor, eu sou responsável, eu amo esse povo, eu sou responsável por esse povo. Quem? O que nasceu de novo, o que está fazendo o curso de batismo. Quando você entende isso, o Papai do céu começa a confiar em você. O Papai do céu começa a entregar aquilo que Ele tem para você. Amado, é você carregar essa responsabilidade. Essa responsabilidade é sacerdotal, é uma responsabilidade de memória diante de Deus, pelos filhos de Deus. Isso aí é oração no secreto. Todos nós temos que orar pela igreja. Todos nós temos que orar pela igreja do Senhor. Todos nós temos que orar com o povo de Deus. Todos nós, essa identidade sacerdotal. Uma vez eu falei, né, muitas vezes a gente não consegue ser entendido direito. Uma vez eu falei que na igreja primitiva não tinha ministério de evangelismo, não tinha ministério de intercessão, porque todos eram cheios do Espírito Santo, todos intercediam, todos evangelizavam, todos profetizavam, todos curavam os enfermos, todos estavam tomados pelo céu, todos tinham o prazer de compartilhar as boas notícias. Não tinha diferença do clero e do povo, não tinha diferença que alguém tinha que fazer e outros tinham que receber. A igreja toda entendia a sua responsabilidade. Eu quero falar para você nessa noite, Deus vai te levantar com uma identidade sacerdotal, porque faz parte de quem você é. E você vai experimentar coisas sobrenaturais a partir de hoje. Comece a amar o que o Senhor ama. Ele ama a sua noiva. Ele ama a sua igreja. Amém, queridos? O sumo sacerdote, para nós continuarmos aqui, Êxodo 28, versículo 30. O sumo sacerdote, ele tinha outra coisa, onde Deus falava com ele. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor. Aqui tinha um colete, que era o peitoral do juízo, com as 12 pedras. Dentro tinha uma bolsa. Então aqui tinha um colete na frente, no peitoral. Dentro desse peitoral tinha uma bolsa. Essa bolsa era a estola sacerdotal, uma bolsa. Dentro dessa bolsa tinha 2 pedras, que se chamava Urim e Tumim. Sempre nós vemos em toda a antiga aliança que Deus ele falava aqui no peitoral do juízo. Aqui no Urim e no Tumim. Essas pedras eram pedras sagradas. E eram pedras também espirituais. Eram pedras naturais, mas eram pedras espirituais. E Deus de alguma maneira falava com Arão através dessas 2 pedras. A palavra Urim. Urim significa luzes, no plural, luzes. Tumim, a segunda pedra, significa perfeição, no singular. Eu não sei que mistério era esse. Eu sei que essas pedras, elas confirmavam quando Deus falava. Faziam sentido a voz de Deus. Testificava quando Deus estava falando com Arão. E ali que Arão ouvia Deus, ali que Arão recebia do peitoral do juízo, recebia a sentença do juiz, as decisões do juiz, as palavras autorizadas dos céus, ele recebia aqui no peitoral do juízo, nas pedras do Urim e do Tumim. Essas pedras, uma bolsa, queridos, que ficava, as pedras no fundo da bolsa. Sabe onde ficava, a região que ficava? Aqui, ó, na boca do estômago. João 7,38, Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. E isso ele disse a respeito do Espírito Santo que seria dado. Porque Jesus não tinha derramado ainda, porque não tinha sido glorificado. Do mesmo lugar onde estavam as 2 pedras sagradas, preste atenção, é o mesmo lugar onde o Espírito Santo ia fluir, ia se movimentar. Aqui, ó, aqui embaixo, aqui, bem no centro, bem no interior, no Urim, no Tumim, aqui que os rios
de águas vivas, que representava o movimento do Espírito Santo, ia guiar uma igreja que crê, ia guiar um povo que crê. Rios de águas vivas, rios de águas vivas, e um fluido interior. Para quem? Para quem crê. Quem crê aqui, levanta a mão. Aleluia. Rios de águas vivas podem ser liberados. Movimento do céu, movimento do Espírito, voz de Deus, direção de Deus, poder de Deus, aqui. Bem na região das duas pedras, Urim e Tumim. Eu quero entender, a palavra não fala, mas eu quero entender que essas pedras, elas faziam algo para confirmar quando Deus falava. Eu posso imaginar três coisas separadas ou as três coisas juntas. Essas pedras, a primeira pedra era luzes. Então eu não sei se Deus quando falava, se acendia a pedra, se pesava a pedra, ou se queimava aquela pedra. Mas tinha alguma coisa que acontecia espiritual naquelas pedras naturais, para confirmar que Deus estava falando. Porque luzes, ela dá o sentido de revelação. Quando Deus está falando, quando Deus está iluminando, quando Deus está trazendo. E aqui era algo espiritual. Então, eu quero imaginar que ou acendia, ou pesava, ou queimava, ou acontecia as três coisas. Quando Deus falava com Arão, ou começava a pesar o urim, ou pegar fogo no urim, ou brilhar o urim, porque era luzes. E quando Deus acabava de falar, o tumim pesava ou queimava, porque tumim era perfeição. É quando Deus terminou, quando Deus acabou de falar. E eu quero falar para você, que o Senhor continua falando com a sua igreja. O Senhor continua falando de forma natural e espiritual ao mesmo tempo. Assim como as pedras, elas eram algo natural e ao mesmo tempo espiritual. Deus, Ele fala conosco de forma espiritual e natural ao mesmo tempo. Eu não sei vocês, mas eu acho que a pedra brilhava, porque luzes, eu acho que acendia assim, né? Deus estava falando e a urim brilhando, e Deus falando, e o urim brilhando. Para confirmar, para testificar que Deus estava falando. Daí quando Deus estava terminando a mensagem, deu tumim, que era a última, brilhava para falar. Terminei o que tinha que falar. Já entreguei o que tinha que entregar. E Arão sabia o que falar para o povo de Israel. Mas nessa região agora tem alguém que está te guiando. O Espírito Santo de Deus está te guiando. O Espírito Santo de Deus, Ele quer falar. Ele quer falar com você, quer que você ouça a voz dEle, quer que você entenda os mistérios dEle, o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. E eu quero falar um pouquinho para vocês, de algo que nós fazemos aqui na igreja, para vocês entenderem, que nós temos aqui na igreja uma prática de entregar palavras de conhecimento. Palavras de conhecimento. Mas antes disso, eu quero que você abra a palavra do Senhor. 1 Coríntios 14. Segura em Coríntios 14, 27. Deus, Ele fala conosco de diversas maneiras. De forma sobrenatural. Ele fala conosco através da palavra. Ele fala conosco através do louvor. Ele fala conosco através dos céus. Ele fala conosco de muitas maneiras. Mas eu quero exemplificar mais hoje de forma sobrenatural. Deus, Ele fala conosco, queridos. Presta atenção aqui, 1 Coríntios 14, 27, mas presta atenção aqui. Deus fala conosco, tanto por audições, que você ouve, visão aberta, visão no Espírito. Deus fala conosco, um testemunho interior. Deus fala conosco por sonhos proféticos. Deus fala conosco de muitas maneiras. Mas tem uma maneira que Deus, Ele fala, que eu quero compartilhar aqui. Por sensações. Deus, Ele fala também, uma das formas que Deus fala conosco é por sensações. E essas sensações, muitas vezes, você vai fazer como sumo sacerdote. Você se posiciona. O que acontece aqui na igreja? Nós entregamos nos finais dos cultos muitas palavras
de conhecimento para cura. Quem já ouviu? Quem já ouviu, levanta a mão aí. Isso, quem não ouviu, a gente vai orar pelos teus ouvidos, né? Amém? Porque todo culto a gente entrega. Então assim, o que acontece? Palavra de conhecimento para cura. Como que acontece isso? Deus pode trazer visões, pode trazer audições, pode trazer testificações, mas tem uma maneira que Deus fala que não precisa de muita interpretação. Porque tudo que Deus fala precisa ser interpretado. Mas tem essa maneira sensitiva de Deus falar, de sensações, que não precisa ser interpretada. O que é isso, querido? Você tem responsabilidade pela igreja. E quando você se posiciona por alguém, no individual ou pela igreja, e pergunta para o céu: Senhor, o que está acontecendo? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor tem para essa noite? O que o Senhor tem, Deus, para a vida, Deus do Caio? Quando você faz pergunta aos céus, muitas vezes, uma das formas de Deus falar são com sensações. Por que sensações? O Bill Johnson chama isso de sensações empáticas. Quando não tinha conhecimento, eu dei o nome de revelação por identificação. O Randy Clark dá a palavra de conhecimento para cura. Mas quero que você pegue aí as duas formas que fica mais clara de explicar. Sensações empáticas. O que é isso? Você sente no teu corpo o que está acontecendo no outro, ou o que está acontecendo no ambiente. Por isso que eu falo que é uma maneira que não precisa ser muito interpretado. Por quê? Porque você já recebe no teu corpo aquilo que está acontecendo com o outro. Nós pedimos para a equipe que entrega as palavras de conhecimento, eles se posicionam para interceder pela igreja. E quando estão intercedendo, antes do culto ou durante o culto, eles vão tendo toques, ou de dor, ou de incômodo. Às vezes é visões, mas eu quero agora trabalhar com sensações, para ficar um pouquinho mais claro. E você começa a perceber em você o que está acontecendo no outro. Você percebe no teu corpo. Às vezes aquilo vem e passa rápido. Às vezes aquilo vem e permanece. E você vai anotando, é algo que você não tinha. Se você tinha uma dor no joelho e veio dor no joelho, é tua. Mas se você não tinha aquele sintoma, e aquele sintoma veio, você se posicionando diante de Deus, como aquele que carrega no ombro e no coração, você começa a receber revelações do Senhor. A pedra do Urim começa a acender. Começa a sinalizar no natural e no sobrenatural. É uma sensação revelada pelo Espírito Santo, para trazer para você algo que Ele quer fazer. Nós pedimos para toda a equipe, para até descrever como que é, porque cada dor, cada condição limitante, ela tem uma forma que irradia dor, que irradia o sintoma. Mas isso não é só para dor. Você, quando começa a viver essa realidade, você percebe ambientes. Você percebe quando tem alegria, você percebe quando tem unção, você percebe quando o ambiente está oprimido, você percebe quando Deus quer visitar alguém, você percebe o mundo espiritual, você começa a entrar nesse lugar de sensibilidade. Para quem, queridos? Para todos, para todos. Porque isso aí é uma identidade sacerdotal que nos leva ao movimento sobrenatural. Amém, queridos? E nós vemos que muitas vezes, quando nós recebemos essas sensações, a gente escreve rapidamente, porque às vezes é uma, duas, mas às vezes são muitas, nós escrevemos. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Abra 1 Coríntios 14, 27. No caso de alguém falar em outras línguas, que não seja mais do que 2, quanto muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, ou fale consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se, porém, vier revelação ao outrem, se vier a revelação ao outrem, que esteja primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Esse texto aqui, o apóstolo Paulo está falando especificamente mais sobre línguas e profecia e falando sobre ordem no culto. E ele está falando que você não pode apenas receber o dom, você tem que saber como que esse dom funciona.
como que esse dom pode funcionar da melhor maneira possível. Ele falou, se você ora em línguas, não atrapalhe o culto. A hora da pregação não é hora de você orar em línguas. Se você estiver orando em línguas atrapalhando, você ore mais baixo. Ore consigo mesmo e com Deus. Se você está entendendo que essa oração em línguas é uma palavra de Deus, então que haja intérprete. Que você tenha o dom da interpretação, ou encoste em alguém que tem o dom da interpretação, para que a igreja receba a profecia, a interpretação daquelas línguas. Sob profecia, que profetize um depois do outro. Se alguém for revelado primeiro, que o outro se cale, espere, você segura a profecia para falar depois, os profetas estejam juntos. O apóstolo Paulo, ele está falando o seguinte, não basta você ter os dons, você tem que saber como funciona. Fala para o teu irmão assim, ó, você tem que saber como funciona. Por isso que eu quero dar uma pincelada aqui em uma área para você, daquilo que nós vivemos aqui. Porque não basta ter os dons, tem que saber como funciona. Ele está falando, olha, tem profetas, tem os que oram em línguas, mas vocês têm que saber o melhor funcionamento para isso. Tanto que ele termina falando, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Em outras palavras, os dons e as manifestações, elas estão sujeitas àquele que a recebe. Em outras palavras, quando você tem uma manifestação, você pode controlar ela. Você pode liberá-la ou não. Não é que você tem poder sobre as manifestações, mas que você tem que aprender a cooperar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te dar manifestações e você tem que aprender a cooperar com ele, para ter êxito. Amém, gente? Por isso que fala os espíritos dos profetas. O que vem no espírito do profeta, tanto os dons quanto a unção, está sujeito ao profeta. O profeta precisa saber como manifestar, como abrir o caminho, os caminhos de Deus, para que esses dons sejam de forma efetiva abençoadores para a igreja. Amém? Então nós vemos aqui, falando sobre isso, para dar uma pincelada, para voltar a falar sobre isso, que os espíritos do profeta estão sujeitos ao profeta. Então, o que você recebe, você pode liberar. Você pode liberar. O que você recebe, você pode direcionar. E agora falando sobre as sensações, querido, quando Deus, eu estou falando isso, sabe por quê? Deus vai dar isso para 90% dessa igreja. Você vai aprender que quando você chega num lugar e te dá uma dor de cabeça, não é para você tomar remédio, é para você orar. Quando você chegar na casa do teu cunhado e te der uma dor nas costas, não é porque, sabe, você está com um problema na coluna, é para você orar. Quando você chegar perto de alguém e sentir uma dor no ouvido, é para você chegar e falar, querido, você está com algum problema no ouvido? 90% dessa igreja vai ter os sentidos ativados hoje, para viver o sobrenatural. Você não vai pedir remédio para o vizinho. Você vai falar, não, eu não tenho essa dor não é minha, é de alguém. E eu vou orar até encontrar, ou vou interceder, até Deus fazer a obra. E assim vai ter uma multidão de gente sendo curada. Uma multidão de gente conhecendo Deus pelos sinais. Porque os sinais serão abundantes nessa igreja, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Salva de palmas para Jesus. A Ele toda a glória, toda a honra. Deus é maravilhoso. Então, quando nós recebemos uma sensação, é difícil às vezes falar sobre isso, porque as pessoas que são contra experiências e contra a sensação, elas impedem o agir do Espírito. Porque o Espírito Santo, queridos, ele toca você em todas as áreas. Ele fala no teu espírito, fala na tua alma, fala no teu corpo. Quem já sentiu o toque de Deus hoje aqui? Quem já sentiu a presença de Deus hoje? Chacoalha a mão assim, chacoalha bem forte, bem forte. Aleluia, ó pastora, quase toda a igreja. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus toca, Deus abraça. Deus beija, Deus pega no colo, Deus queima, Deus arrepia, Deus faz o corpo ferver, Deus derruba na unção, Deus amolece as pernas, Deus deixa a gente feliz da vida. No meio de prova, Ele te enche de paz, no meio da guerra.
Esse é o nosso Deus, o sobrenatural. O Deus que se revela assim, porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Quem experimenta fica faminto. Quem come tem mais fome. Quem não come não tem. Mas quem come tem mais fome. Cadê os famintos aqui? Aleluia, glória a Deus. Falaram para mim hoje assim: pastor, não pregue até passar o horário. Amém. Já me deram uma recomendação hoje aqui. Deixa eu ficar de zóio no relógio. Mas o que eu quero falar sobre as sensações. Quando você recebe uma sensação, é o Espírito Santo mostrando que Ele quer fazer aquilo. Se Ele está mostrando que quer fazer, você já tem que encher de fé e falar: Ele quer fazer. Ele quer fazer. As maiores curas, os maiores milagres, eu quero falar, queridos, para a glória do Senhor. Eu tenho visto já, foi mais de 20 pessoas que eram cegas, foi mais, 20 pessoas que eram surdas. Eu tenho visto Deus fazer isso e falo isso para a glória do Senhor. Eu vejo todo dia e não estou nem filmando mais, para ninguém falar que eu quero filmar. Não, eu estou falando só para vocês que Deus faz, Ele está fazendo, vai fazer na minha vida, na tua vida e em toda essa igreja. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Os milagres serão abundantes. Estamos pregando sobre o sobrenatural e os milagres serão abundantes. Quando Deus mostra que Ele quer fazer, você tem que encher de fé. Encher de fé. Agora eu quero falar uma coisa para vocês, uma experiência minha agora, que não é uma experiência minha. Presta atenção, amados. Essa mesma experiência tem acontecido em toda a equipe que tem sido treinada. Equipe que tem sido treinada, chacoalha a mão assim. Toda a equipe sendo treinada. O milagre tem acontecido com todos eles, da mesma forma, do mesmo jeito. Então não é uma questão de dom, é uma questão de conhecimento de como funciona as coisas. Então quando você se posiciona e recebe uma sensação empática, uma revelação por identificação, primeiro, aumenta a tua fé porque Deus quer fazer aquilo. O Espírito Santo quer fazer aquilo. Segundo, enquanto você está sendo movido por aquela sensação, você está trabalhando junto com o Espírito Santo. Amados, eu tenho orado muito por telefone. Por favor, não peça oração por telefone. Já não aguento mais. Eu tenho muita gente que pede oração por telefone. Mas eu quero falar o que acontece. Quando eu estou orando por alguém que tem alguma enfermidade, às vezes eu não sei. Eu sinto no meu corpo toda a condição que a pessoa está vivendo. Tinha aquela moça que foi curada, eu estava até na praia, eu estava lá no mar, e a moça, o útero dela dilatou, deu uma infecção, ela perdeu o bebê. Tem alguém da família dela aqui? Sabe, ela pediu oração. E assim, eu estava na praia, e de repente comecei a orar, mandar para a tia a oração. A tia dela está aqui, né? A tia está aqui. Mandar para a tia aquela oração. Eu senti uma mão pegando a minha barriga e começou a erguer a minha barriga. Gente, o negócio mais maluco do mundo. E eu fiquei orando até a minha barriga erguer, até passar aquela sensação. A hora que passou aquela sensação, mandei o áudio para a moça, ela foi instantaneamente curada. Quando o Espírito Santo te dá uma sensação, você pode ir com Ele nessa sensação, até o tumim, até a cura, ou até aquilo que Ele queria fazer. Porque às vezes Deus Ele cura 30%, 80% ou 100%. Né? Uma semente quando é lançada na terra, às vezes dá 100 por 1. 100 é o total. 100. Ou 60. Ou 30. Às vezes o propósito de Deus não é uma cura completa, mas é uma cura parcial. Mas eu quero dizer, quando você pega a sensação, se conecta em Deus, e naquela sensação, você caminha com Deus naquela sensação, você vai e experimenta milagres. Você vai naquela sensação, você está orando com alguém. Eu aprendi isso muito cedo, porque eu orava quando me converti até para os cachorros da rua. E daí, eu fui uma vez orar numa casa, numa residência. E eu coloquei a mão na cabeça de um senhor. A hora que eu coloquei a mão na cabeça dele, eu coloquei a outra nas minhas costas. Eu falei, Deus, fiquei entortado ali. Aí, eu falei, meu Senhor, o Senhor me perdoa, mas senti uma dor nas costas. Ele falou assim, filho, essa dor é minha. Eu fiquei assim, uau. Coloquei a mão na cabeça dele, senti a dor do velho. Uau. Falei, eu posso orar para o Senhor de novo então? Porque eu não sabia que o Senhor tinha dor.
Ele falou, pode. Eu orei e o velho foi curado. Eu era recém-convertido, tinha 2 meses de conversão. Mas você vai percebendo isso quando você assume a sua identidade sacerdotal. Cadê o povo que vai orar com todo mundo aí? Levanta a mão aí, levanta a mão. Vai incendiar esse lugar. Querido, é quanto mais você ora, mais Deus te habilita para o negócio. Amém? Isso é tremendo. Então você vai caminhando com o Espírito Santo, com a sensação, até aquilo que Ele quer fazer. E os milagres acontecem. E as curas acontecem. Quantas vezes, amado, quantas vezes a gente percebe, às vezes, até em 2 lugares ao mesmo tempo. E a pessoa, às vezes ela sente alguma coisa, às vezes ela não sente nada. O Randy Clark, ele tem ele tem uma pesquisa. Todo americano faz pesquisa para tudo, né? O cara faz pesquisa para tudo, americano. E assim, ele tem a pesquisa dos avivalistas, que 50% das pessoas que são curadas não sentem nada. Mas 50% das pessoas que são curadas sentem alguma coisa. Sente o quê, pastor? Coisas diversas. Calor, frio, formigamento, choque, anestesiar, dor. Queridos, quantas vezes? E a gente aprende, sabe o quê? Que são caminhos que Deus usa. Moisés falou, Senhor, mostra-me os teus caminhos e eu vou te conhecer. São os caminhos que Deus usa. A sua Elisia, quando foi curada, eu liguei para ela por telefone, ela estava acamada no quarto, paralisada um lado todo, eu comecei a orar com ela, eu falei, sua Elisia, o que você está sentindo? Ela falou assim, está frio e está quente. Eu peguei o telefone, eu estava no celular, falei, Jesus, mais calor e mais frio. Mais calor e mais frio. Mais calor e mais frio. Aquilo aumentou de uma forma exponencial. E ela foi instantaneamente 100% curada. 100% curada daquela paralisia cerebral. Então, às vezes, quando você vê que alguém está no movimento de uma sensação, é o caminho que o Espírito Santo está usando para fazer. Por que Deus faz isso? Eu não sei. Eu sei que nós temos que obedecer. Nós temos que cooperar. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. O profeta caminha com o Espírito Santo. Quando ele entende o processo. É por isso que a gente pergunta, a gente acaba de orar. Aconteceu alguma coisa? Sentiu alguma coisa? Porque se a pessoa sentiu alguma coisa. Tem um amigo meu, né, que está lá em Cascavel. Ele veio aqui na igreja, com a coluna toda arrebentada, não conseguia nem ficar em pé direito, estava arcado. Daí ele sentou ali na sala pastoral. E eu comecei a orar com ele. E começou a fazer barulho, a coluna dele. Tac, tac, tac. Diferente de algumas pessoas que Deus anestesiou, dele ele sentiu dor. E um cara maior que eu começou a gritar. Ah! A esposa dele ficou de pé do meu lado e falou, pastor, o que a gente faz? Eu falei, não faz nada. É Jesus que está operando. Operando sem anestesia ainda. E sabe o que eu pedi? Coloquei a mão na cabeça dele e falei, Jesus, mais dor. Mais dor. Mais dor. O cara suou, transpirou, ficou com a camisa toda molhada. O Leco da Tatiane ficou com a camisa toda molhada. Falei, a hora que ele acabou de suar, eu falei, Leco, fica em pé. Ele ficou em pé. Mexe essa coluna, põe a mão no chão. Estava 100% curado. 100% curado, para a glória do Senhor. Você segue aquela sensação revelada pelo Espírito. E o Espírito Santo apenas vai te guiando naquele processo. Você só fica assistindo ele fazer. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com o Espírito Santo. Queridos, para nós encerrarmos, que já estão 10 para as 9. 10 para as 8, perdão. O texto do Bartimeu, para nós entendermos o que acontece aqui na igreja. O texto do Bartimeu. A palavra fala que o Bartimeu, Marcos 10, 46 a 52. Bartimeu, quando Jesus chegou em Jericó, ele começou a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus pegou, não deu atenção, e os discípulos mandou ele se calar, e ele clamava ainda mais, todo mundo conhece a história. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. No versículo 50, diz que Jesus mandou um discípulo falar assim, ó. O interessante é que está escrito que o nome dele era Bartimeu. Bartimeu, filho de Timeu. Mas quando Jesus mandou o discípulo chamar ele, fala assim, que ele foi até o cego. E falou para o cego. O mestre te chama. Versículo 49. O mestre te chama. Naquele momento diz a palavra que Bartimeu soltou a capa da sua mendicância para trás.
deu um salto. Uns falam que ele saiu correndo, mas não, ele deve ter segurado na mão de alguém, né? Porque ele era cego, né? Ele deu um salto. E ele foi até Jesus. Eu quero mencionar algumas coisas aqui desse texto. Primeiro, quando nós entregamos uma palavra de conhecimento para cura, uma revelação por identificação, uma sensação empática, é o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus falando. Eu estou vendo você. Eu estou vendo a tua condição. E eu quero fazer. Aquele cego, queridos, ele estava clamando, presta atenção aqui, estava clamando. Quando você está suplicando, alguém que está suplicando não está com muita fé. Eu, quando vou dar uns gritos assim, é porque eu estou precisando, sabe, aumentar a minha fé. Porque quando você está cheio de fé, você ora baixinho. Quando você está suplicando, ainda não está com aquela fé plena. Concorda comigo? Ele estava gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava, sim, chamando a atenção. Ele estava, sim, querendo que os olhos de Jesus voltassem para ele. Ele estava, sim, manifestando um tipo de fé. Mas quando ele foi apontado por Jesus, quando um discípulo falou: ele te viu, ó cego, e ele está te chamando, ele não clamou. Ele deixou a capa porque ele sabia, nunca mais ele seria cego. Ele parou de gritar e ele foi de forma silenciosa, com plena fé. Ele foi até o Senhor Jesus já sabendo que nunca mais ele ia ter que pedir esmola. Porque depois daquele chamado, ele não voltaria cego. O que eu quero dizer, queridos? Quando o Senhor aponta uma condição tua, nós pedimos para a equipe que está autorizada, que já tem sido treinada, quando aponta uma condição, se você entender que Jesus está querendo fazer, e você se posicionar, a fé vai entrar no teu coração. A fé da equipe já está acrescentada, porque foi Jesus que mostrou. A tua fé se torna uma fé também que cresce exorbitantemente quando você entende que foi Jesus. Que não tem nada a ver com o pastor Kleber, ou com alguém da intercessão, ou com alguém da igreja. Quando você entende que é Jesus que está te chamando, você se posiciona: é a minha noite, é a minha vez. Queridos, eu tenho falado que quando a gente vai nesses cultos de avivamento, 600 pessoas curadas num culto só. É algo surreal. Eu tenho falado: Deus, eu quero ver isso aqui. Eu quero ver isso em Maringá. E sabe qual a palavra que Deus deu? Que Maringá é terra de avivamento, e Deus vai fazer neste lugar. Deus vai fazer neste lugar. Aqui é terra de avivamento, e Deus vai fazer neste lugar. Queridos, eu quero que você entenda que quando você recebe uma palavra de conhecimento, você tem que fazer como aquele cego. Falar: ele me viu. Ele me chamou. Ele apontou para mim. Eu não preciso, nunca mais eu vou ter esse problema. Se Deus revelar uma dor, a gente pede para cada um revelar o teu caminho da dor, porque às vezes vai ser algo que só você está vivendo. Se você crê. Porque Jesus, mesmo quando curou o cego, ele falou o que para ele? Seja feito segundo a tua fé. Mesmo que ele revele, é o que ele quer fazer. Ainda precisa da tua fé. Por isso eu quero que você entenda a dinâmica que nós vivemos aqui, que a comunidade vive, que você vai viver. Você vai chegar perto de pessoas, Deus vai revelar. E você vai seguir esse caminho até os milagres acontecerem. Não tem nada a ver com você, sabe por quê? Porque quem faz é o Espírito Santo. Não tem nada a ver com a tua capacidade, porque quem faz é o Espírito Santo. Eu não posso nada, você não pode nada, mas o meu melhor amigo pode. O teu melhor amigo pode. Deus tem curado depressões instantaneamente. Deus tem abençoado pessoas financeiramente de forma extraordinária aqui, queridos. Os testemunhos não é só uma cura divina, uma cura de dor, de coluna, de cabeça. Não. Deus tem feito respostas sobrenaturais em todas as áreas. Todos os dias. Cadê o seu Wilson? Seu Wilson? Fique em pé, seu Wilson, faz favor. O seu Wilson estava com catarata nos dois olhos e com problema na retina dos dois olhos. Ele vem
nos cultos de avivamento, nos cultos da igreja, e está tomando posse da cura. Fez a cirurgia do olho esquerdo. Do olho esquerdo. Aí o médico tinha os exames dos dois olhos, né, seu Wilson? Aí o médico foi fazer do olho direito. Não tinha mais problema na retina. Não tinha mais catarata. 100% curado. Os médicos tinham os exames e ficaram maravilhados. 100% curado. O Deus dos milagres está transitando neste lugar para fazer, não é só cura, para libertar a sua família, para abrir portas, para transformar a sua vida, para te encher do Espírito Santo, para você sair diferente, para você ter um relacionamento surreal com Ele. Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Falta 5 minutos ainda para as 8. Queridos, eu quero agora fazer algo. Quem foi abençoado aqui? Amém? Quem vai assumir a sua identidade sacerdotal? Orando por pessoas, orando pela tua família, orando pela igreja, intercedendo por pessoas, estendendo as suas mãos, abençoando vidas. Cadê o povo? Levanta a mão e Deus vai ungir tuas mãos agora. Pai, eu quero liberar, Pai, liberar. A unção, Pai, nessas mãos. A unção nessas mãos agora. Deus, a unção nessas mãos. Oh, Deus, teu filho nunca mais será o mesmo. Tua filha nunca mais será a mesma. Deus só está capacitando esse homem, essa mulher. Pessoas vão perguntar. Deus, vão perguntar e o Senhor vai falar. Pessoas vão perguntar e o Senhor vai falar. Pessoas antes de orar vão depender do que o Pai está falando e vão ver os milagres que o Pai está fazendo. Deus, eu quero declarar, Pai, que essa unção, obrigado. A unção está descendo agora, obrigado, obrigado. Deus, eu sinto, Pai, um calor e um fogo descendo na cabeça, Pai, e aqui no peito. Deus, é aquilo que eu sinto, eu posso transferir e eu posso liberar, eu estou liberando agora. Que esse fogo desça sobre vidas, que esse fogo desça sobre cada cabeça. Deus, o que eu sinto, Pai, eu posso liberar. E eu estou liberando esse fogo que eu estou sentindo agora. Que esse fogo toque meu irmão, minha irmã. Que esse fogo abra o entendimento. Que esse fogo traga uma hipersensibilidade. Que esse fogo leve o teu filho, Senhor, a ser ousado para viver coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais. Obrigado, obrigado, obrigado. Queridos, eu quero chamar a equipe da intercessão aqui à frente, em nome de Jesus. Pessoal da intercessão, vem aqui à frente, em nome de Jesus. E eu quero entregar as palavras de conhecimento. E quero que você, conforme você se identificar, venha aqui à frente. Quero que você venha. E logo após a gente vai já fazer a oração e dar a bênção final. Mas vamos ficar orando. Porque o Jesus que apontar para você é porque Ele quer fazer em você. Não saia ainda, por favor, não saia. Aguarda. Nós temos 2 minutinhos ainda para as 8. Aguarda só um pouquinho. Você pode sair e pode ser você que ia ser revelado agora. Deus quer curar. Vem para frente quando eu for falando, sabe? Deus quer curar a pessoa de uma dor na coxa, uma dor na perna, aqui perto, no alto da perna. Vem para frente. Dor de cabeça na testa, vem para frente. Uma dor aguda no cotovelo, vem para frente. Uma dor no meio das costas, bem no meio da coluna, vem para frente. Um problema no pulmão esquerdo, vem para frente. Uma dor no tornozelo direito, vem para frente. Deus quer curar alguém do joelho esquerdo. Vem, queridos, vem, não demora não. Faça como aquele homem que foi revelado e veio. Uma dor na lombar, principalmente do lado esquerdo, vem para frente. No braço esquerdo, perto do tríceps, vem para frente. Deus quer curar alguém de uma dor do lado direito da barriga. Sentiram pontadas do lado direito, não sei se é pâncreas. Vem para frente, vem para frente. Deus quer curar alguém de pontadas do lado esquerdo da cabeça, na parte frontal. Vem para frente. Deus quer curar alguém com pressão no olho esquerdo e ardência nos olhos. Vem para frente. Deus quer curar alguém de problemas na bexiga. Vem para frente. Alguém com enfermidade no intestino. Vem para frente. Problemas no ovário. Deus quer curar. Deus quer curar pessoas do rim direito. Vem para frente. Do quadril do lado esquerdo. Deus quer curar alguém de gastrite nervosa.
essa pessoa tem passado dias difíceis, para saber que é com você. Na quarta-feira você teve o início dessa gastrite, você teve uma acentuada dessa gastrite. Quarta-feira, vem para frente. Deus quer curar pessoas de dor do lado direito da cabeça, bem aqui na face e no pescoço. Deus quer curar pessoas de dor no flanco direito, do lado direito aqui do abdômen. Deus quer curar pessoas de uma dor no pulso direito, dor na escápula esquerda. Deus quer curar pessoas de aperto no peito. Deus quer curar pessoas nos joelhos, vem para frente. Alguém que tem problema nos ombros, vem para frente. E alguém com infecção no útero e no ovário, vem para frente. Vem para frente, fica aqui na frente, aqui na frente. Eu quero fazer a oração final, para nós respeitarmos o horário. Mas eu quero que a geração do avivamento saia desse culto falando: eu vou fazer a diferença na minha vida, na minha casa e na minha família. A geração do avivamento vai sair desse lugar diferente da forma que você entrou. Pai, nós queremos, ó Deus amado, orar por cada vida que foi revelada, Senhor. Cada vida, Pai, que foi apontada pelo Senhor. Deus, foram sensações, ó Pai, reveladas pelo Espírito, das coisas que o Espírito Santo quer fazer. Deus, e eu te louvo, Deus, porque todos, ó Pai, estão aqui porque creem, Pai. Eles vêm à frente porque creem. Deus, eu ordeno agora: enfermidade saia, dores saiam, dores no pescoço saiam, dores no tornozelo saiam. Quem tiver dor no tornozelo, principalmente tornozelo direito, vem para frente. Sai toda dor no tornozelo, sai toda dor de cabeça, sai toda dor na coluna, sai no nome de Jesus. Deus, que haja, Senhor, liberação de cura. Deus, eu quero, Senhor, liberar, Pai, bênção sobre o teu filho, a tua filha, para uma semana de vitória, uma semana de portas abertas, uma semana, Deus, ó Deus, experiências com o céu, uma semana com o sobrenatural, vivendo coisas incríveis, no nome de Jesus. E quem ama e espera a volta do Senhor, diga amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar a última canção, e você está liberado. Você que precisa está liberado. Deus te abençoe ricamente, querido, em nome de Jesus.